Boa tarde já, meia-noite. Agora já, meio-dia e 1 minuto. Já é boa tarde tecnicamente. Então é o seguinte, vamos retomar alguns pontos para ajudar na compreensão dessas novas regras, né? Essas que estão no projeto de mudança aí, de emenda constitucional. A gente não sabe exatamente ainda como de fato vai ficar, mas o que foi proposto pelo governo. Vamos começar pela idade mínima de aposentadoria, né, Ju? Oi, Leila. Natuza, é bom estar aqui com você hoje. Ontem eu falei a beça aqui sozinha, eu falei, hoje eu preciso de uma companhia. Ô, Leila, eu ontem, até para a gente esclarecer aí para todo mundo que nos acompanha, se você está com muita dúvida, é muito normal, porque nós também que cobrimos economia estamos ainda digerindo, os especialistas também ainda estão digerindo muitos pontos. Ontem eu passei o dia acompanhando uma reunião aqui em São Paulo da equipe econômica junto com o mercado financeiro, uma galera que entende muito de número e até eles estavam ali com muitas dúvidas, afinal sobe para cá, desce para ali, puxa do outro lado. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco dessas dúvidas comuns. Nas redes sociais, muita gente mandou. Então, vou começar a tentar contribuir um pouco, puxando por esse gancho, Leila, que você me pediu, da idade mínima, porque parece uma coisa simples, né? Sobe a mulher de 60 anos para 62 anos e os homens mantêm 65 anos para quem se aposenta por idade. O que muda é o tempo mínimo de contribuição. Hoje, se você se aposenta por idade, você tem que contribuir pelo menos 15 anos e a proposta diz que você tem que contribuir 20 anos, mais 5 anos. Nesse caso aqui, uma coisa que eu achei muito interessante ontem que o secretário de Previdência, o Leonardo Rolim, me contou, foi o seguinte: se você já está no mercado de trabalho, você não necessariamente precisa se aposentar por essa regra nova, se a reforma for aprovada. Você ainda vai ter a possibilidade de escolher dentro da regra de transição. Hoje, quem se aposenta por idade, normalmente são as pessoas mais pobres, que não conseguem comprovar tempo de contribuição, então se aposentam por idade e tem que cumprir, claro, os 15 anos de tempo de contribuição. Natuza, esse é um ponto aqui que muita gente ficou na dúvida, eu coloquei aqui para te perguntar, porque na prática os pobres já se aposentam por idade, já se aposentam muito depois de gente que está na CLT, que está contribuindo muito tempo e se aposenta normalmente na faixa dos 50 anos. Ou seja, esse é um argumento de ser uma reforma justa, né, que está trazendo todo mundo para uma mesma regra, mandando todo mundo se aposentar por idade, trabalhar mais para poder fortalecer o sistema e beneficiando os mais pobres também. Esse apelo aí de justiça é um apelo forte aí para poder levar para o Congresso Nacional, é isso? É um apelo, esse apelo de justiça social, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, é um discurso importante para o Congresso Nacional, porque o Congresso, ele não é surdo para o que as ruas dizem, muito pelo contrário. Em reforma da Previdência, o Congresso é extremamente sensível ao que diz a sociedade. E aí eu conversava com especialistas, integrantes do governo, parlamentares que já viram outras reformas tramitando, já viram reformas que parte dela conseguiu ser aprovada, já viram reformas que deram com os burros na água e, portanto, tem experiência ali do que pega e o que não pega na discussão de uma reforma, em especial essa do presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui, com a idade mínima que a gente vê essa nova regra, Ju, a avaliação é de que, como o presidente Michel Temer já tinha mandado uma regra de aposentadoria estabelecendo 65 anos para os dois gêneros, mas essa regra acabou sendo desidratada no Congresso e ficou exatamente no que o governo Bolsonaro está propondo agora, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A avaliação é de que o Congresso já está meio calibrado, já está maturado em relação a essa ideia, a esses dois números, 62 e 65, onde deve haver mais debate na avaliação do governo, de Congresso, especialistas no tema, justamente na regra de transição. Então, o debate vai se dar muito mais em torno disso. Lembrando que a reforma da Previdência, se o governo for forte, ele tem mais bala na agulha para negociar e evitar que o projeto, a proposta, a emenda, seja muito desidratado. Ô Leila, a questão das regras especiais, o governo está muito atento porque faz parte desse discurso de preservar aqueles que têm uma situação mais precária de trabalho, mais difícil, né? Exatamente. Vamos falar então, Ju, dos trabalhadores rurais, né? Porque a idade mínima de aposentadoria proposta é de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A alegação porque
né, mais jovens, eles se aposentariam porque o trabalho no campo é muito exaustivo, por aí vai, completamente diferente do que você trabalhar na repartição, no escritório, ali no ar-condicionado, né? Pois é, a pressão aí é sempre grande, né? Porque a gente fala de aposentadorias especiais que inclui os trabalhadores do campo, os professores e os policiais também, e os militares também, né? Que se aguarda que eles contribuam. Em 30 dias se espera, então, que foi o anúncio feito, as regras detalhadas para os militares também, que têm regras especiais, também contribuam para esse rombo da Previdência. Então, essa regra para os trabalhadores rurais, hoje, como é que é? Quem trabalha no campo, a mulher se aposenta com 55 anos, o homem com 60, com o mínimo de contribuição de 15 anos. A proposta diz que a mulher teria que trabalhar mais 5 anos, com 60 anos, o homem mantém e todos os dois contribuem 5 anos a mais, contribuem 20 anos. Lá na reunião ontem com a equipe econômica aqui em São Paulo, os técnicos da equipe econômica disseram que eles negociaram muito isso com a ministra da Agricultura, porque é um tema sensível, e eles estavam falando que, basicamente, o trabalhador do campo, você pode dividir em dois tipos. O trabalhador familiar, que são pessoas que trabalham em família, que são, inclusive, a questão mais importante, são eles que mais produzem alimento no Brasil, essa agricultura familiar. E tem esse pessoal, então, que produz em família, tem uma propriedade normalmente, e tem o trabalhador que presta serviço no campo, que tem carteira assinada, e esses já são mais próximos das regras dos trabalhadores urbanos. Mas ainda assim, Natuza, eles resolveram manter uma regra mais benevolente para poder ajudar aí no discurso de que estão preservando aqueles que que têm uma situação mais difícil de trabalho, né? Isso também faz parte do discurso de que é uma reforma justa. E aqui o governo vai encontrar um pouco mais de dificuldade e sabe disso, tem reconhecido isso e está disposto a negociar sem desfigurar a proposta original. Mas muitos especialistas, integrantes do governo e congressistas dizem que o maior embate vai se dar aqui, Cris, entre mulheres por causa dessa alteração de 55 anos de aposentadoria para 60 anos. E o argumento é o seguinte: a maior parte desses benefícios de quem faz conta da Previdência recai justamente sobre os estados do Nordeste. E que as bancadas do Nordeste, portanto, vão fazer muita pressão para alterar e tornar essa regra mais benevolente nas palavras desses parlamentares. Então aqui, a aposentadoria rural vai ser sim o palco das maiores negociações, das maiores pressões, e o governo já tá ciente disso e está preparado para essa argumentação. Ô Leila, agora o que todo mundo quer ver é aquelas grandes aposentadorias do setor público incluída aí na reforma e principalmente fazendo o sacrifício maior, né? Esse é o ponto, né? Que acho que o raciocínio é esse. Todo mundo dá o seu quinhão, né, de sacrifício em nome do bem comum. Afinal de contas, isso tem que passar pelos servidores públicos, e eles vão ter idade mínima também de aposentadoria. Isso aí igualado, né, a mesma idade ali igualada dos trabalhadores do setor privado, o que não é pouco importante. Exatamente. Esse é um ponto que faz parte aí do discurso de que estamos cobrando menos de quem ganha menos e cobrando mais de quem ganha mais. Então, é a regra dos servidores públicos. Então, a regra diz, então, que agora as mulheres do serviço público vão ter que se aposentar com 62 anos e os homens com 65 anos, que é a mesma idade do trabalhador do setor privado, sendo que eles vão ter que contribuir 25 anos e cumprir uma série de exigências. Tem que ter 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo e a aposentadoria compulsória de 75 anos. Né? 5 anos do cargo é do último cargo ocupado pelo servidor durante a carreira dele no funcionalismo público. No cargo público que ele ocupa, exatamente. E aí, Natuza, eu acho que aí esse é o discurso principal, né? Porque hoje o trabalhador do setor público, principalmente as grandes aposentadorias, eles se aposentam com uma idade bem abaixo da média, se aposentam com salários integrais, os últimos salários, dependendo do ano em que entraram, antes de 2003, entram tem direito a se aposentar com o último salário, independente de quanto que ele contribuiu. Depois de 2004, aí a regra já fica um pouco mais dura, que
dentro, porque ele tem que cumprir a idade. Se não cumprir, ele não se aposenta pela média dos últimos salários, mas ainda assim, claro que ainda há uma benevolência maior para servidor público do que para o trabalhador do setor privado. Mas existe uma convergência de regra importante nesse discurso da justiça, né? Existe uma aproximação. Aqui, segundo 10 entre 10 especialistas, fontes, senadores, deputados e ministros de Estado, reside a força do discurso do governo. Precisa de uma previdência que seja justa, onde, de novo, os mais pobres pagam menos, os mais ricos pagam mais. Mas aqui também embora aqui esteja a força do governo, porque ela dá sustentação a essa ideia de que a reforma da Previdência não só é necessária, mas ela precisa ser mais solidária, ou seja, aquela cota de sacrifício maior tem de vir por quem ganha mais. Aqui também está uma grande polêmica escondida nisso tudo. Por quê? Tradicionalmente, os servidores públicos são muito vocais, pressionam muito as bancadas e, dependendo do embate e dependendo da força do governo, por isso que eu repito que a força do governo é chave nisso. Se o governo estiver forte, com capital político, consegue enfrentar parte dessa pressão, parte de um lobby. Tem pressão que é justa? Claro que tem pressão que é justa, mas tem muita pressão que se fez tradicionalmente ao longo das últimas décadas, que é a pressão do próprio lobby. Então, o governo, numa condição favorável e de força, ele consegue ficar mais firme nessas negociações. E a resistência maior já está vindo por aqueles que são da elite do funcionalismo público. Claro, aqueles, Leila, que se aposentam com 30 mil, 40, tem gente que se aposenta até por 70 mil, eles estavam mostrando ontem aqui em São Paulo os números. Então, tem que aguentar a pressão que já está sendo grande, Leila. Tem uma questão que é o acúmulo de benefícios, né? Que era muito criticada por muitos especialistas em previdência, algo insustentável. Vamos falar então dos professores, porque os professores, eles se aposentam por tempo de contribuição hoje, pelas novas regras, eles vão também ter que cumprir uma idade mínima, né, Ju? É outra categoria que vai dar a cota de sacrifício, mas também se aposentando com uma idade inferior à idade média pedida para a maior parte da população. Então, a gente tem a regra atual, que é a professora. Ela tem que contribuir 25 anos e já pode se aposentar. E o professor, o homem, tem que contribuir 30 anos e pode se aposentar. Então, a proposta diz que professoras e professores, as professoras e os professores, todo mundo com 60 anos e o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Uma coisa que eu acho interessante, Leila, aqui é o seguinte: normalmente, quando a professora se aposenta com 25 anos de contribuição, ela, vamos supor, começou a trabalhar com 20 anos, aí a professora se aposenta com 45 anos. Só que ela se aposenta por um salário muito abaixo do que ela recebe, porque tem aquele tal do fator previdenciário que faz um desconto, que é um cálculo que é difícil de entender e o que o governo, inclusive, propõe junto com essas regras é uma transparência. Na hora que você vai calcular, se a professora tiver recebido um salário médio de 5 mil, se ela se aposentar com 45 anos, o fator previdenciário diz que ela é muito jovem e já desconta automaticamente pelas regras de hoje e, na prática, ela recebe em torno de R$ 2.500, metade do que ela contribuiu a vida inteira do salário dela. Ou seja, o governo argumenta que se a professora e o professor se aposentarem mais tarde, eles vão se aposentar por um salário maior, mais próximo do que eles recebem, vão ter uma aposentadoria melhor para a velhice. É um bom argumento, mas claro que também é um debate importante que vai acontecer lá no Congresso com os professores que já estão chiando, né? E tem um debate importante aí que é o tempo de magistério, quando se estuda, mas de qualquer maneira, o fator previdenciário, ele passou a existir por um problema de insolvência nas contas públicas em razão dos altos gastos previdenciários e para evitar aposentadorias precoces. Esse também é um segundo espírito do governo, um segundo espírito dessa reforma constitucional. Evitar que no Brasil a regra seja, para quem ganha mais, por exemplo, uma aposentadoria muito mais cedo do que o trabalhador pobre. Tem um argumento que o governo trouxe no primeiro dia, no dia de estreia da reforma, que me chamou a atenção. Agora, com essa proposta, dizia o governo, rico vai se aposentar na mesma idade que o pobre. Não é o caso do professor. O professor no Brasil ganha, de fato, muito menos, ganha abaixo, não está na categoria de rico na maior parte dos casos.
mas a intenção do governo era justamente evitar aposentadorias precoces. O governo sempre usa, se você falar com ministros técnicos do Ministério da Economia, eles sempre usam a seguinte imagem: nós estamos num avião sobrevoando o oceano e esse avião está com pouquíssima gasolina e você não tem certeza quantos quilômetros esse avião vai conseguir voar com a gasolina que tem dentro do tanque dele. Logo, seu filho, se você tiver decidido que o seu filho vá viajar nesse avião, você pode ter certeza. Se não tiver mudança de rota, se o avião não aterrissar para poder fazer reparo técnico, esse avião não vai chegar no destino, o avião vai cair com quem está hoje entrando no mercado de trabalho dentro. Então essa é a metáfora que o governo usa para dizer o seguinte: é insustentável, tem que mudar e quem ganha mais tem que pagar mais. E Leila, tem várias categorias especiais aí ainda, né, pra gente poder falar. Exatamente. Vamos adiante com ela. É só uma observação. Minha avó era professora e se aposentou super cedo, mas na época a expectativa de vida, né, para a mulher era, sei lá, 68 anos, 70 anos. Isso é uma realidade que mudou completamente, né, ao longo aí dos últimos 40 anos no Brasil e mundo afora também. Vamos falar então as regras para os policiais. A idade mínima para aposentadoria vai ficar em 55 anos, é isso, Ju? Isso é uma polêmica aí, Leila, porque, né, o que eu ouvi muito já aí dos especialistas, ontem mesmo lá na reunião aqui em São Paulo, era, bom, se a professora e o professor têm que se aposentar com 60, por que o policial se aposenta com 55, né? Então é um outro ponto aí que vai gerar muito debate, que é a proposta, então, que hoje policiais civis, federais e agentes penitenciários não têm idade mínima, nem homem nem mulher. E aí, então, o que se propõe é que eles possam também entrar agora com um tempo de contribuição maior aqui nessa regra de transição, mas eles se aposentem pela regra nova com 55 anos. Essas questões especiais são muito importantes para os estados, né? Já que mais da metade da folha dos estados estão muito concentradas em professores e policiais, mas aí gera também uma polêmica de negociação, né, Natuza? Tudo em reforma da Previdência gera polêmica de negociação. É um clássico já é tradicional. Mas aqui, o argumento dado pelo próprio governo para dar uma regra diferente é a atividade de risco. É diferente. O risco de ser policial no Brasil é maior, nas palavras do próprio governo, do que o risco de ser professor. Daí o argumento de ter regras diferentes nessas exceções da reforma da Previdência. Então vamos à outra. Tem outros pontos, né, Leila, para a gente discutir aí. O que não falta é dúvida, né? Não, com certeza. Olha só, importante a gente lembrar que essas regras não vão mudar de uma hora para outra. Existem estas regras de transição para quem já está no mercado de trabalho, assim como nós, não é, meninas? Isso nos interessa de perto. Leila, eu achei interessante um ponto até que eu comecei a falar para frisar aqui para quem está nos acompanhando. Se você está no mercado de trabalho e você começar a trabalhar, você tem 18 anos, começar a trabalhar no mês que vem, e a reforma só for aprovada no segundo semestre, por exemplo, você pode já entrar na regra de transição. Ou seja, se você é mulher e tiver um tempo de contribuição mínimo ali exigido pela regra de transição, você pode se aposentar aos 60 anos ou menos, se você cumprir aquela regra. Isso vale para homens e mulheres. Então, tem que ficar de olho nas regras de transição para você fazer as contas e ver o que vale mais a pena em termos de valor, né? Para você poder se aposentar com um valor, enfim, o máximo que você puder. Então, aí você vai escolher. Então, por exemplo, eu tinha essa dúvida também, perguntei ontem para o secretário ao vivo aqui na Globo News. Eu estou na faixa dos 40 anos, e a Natuza. E aí você pensa, bom, eu só vou poder me aposentar aos 62 anos? Não. Se eu tiver contribuído 20 anos já, por exemplo, e eu somar a minha idade, 40 anos, com 20 anos de contribuição, dá o número 60. 60 ainda não está dentro do número mínimo de pontos, né? Que é 86 para mulheres, vai subir para 96, e os homens vai subir de 100 para 105 pontos. Não, na verdade, 86 pontos para mulheres sobe para 100 e de 96 sobe para 105. Exatamente, né? Eu falei errado. Obrigada, Natuza. Então, se você conseguir somar mulher até 96 pontos, né, que é o que se propõe,
96 pontos a mulher, né? 86. Não estou enxergando, gente. 86, e se a mulher conseguir, então, chegar a 100 pontos, agora sei. Se eu conseguir juntar 100 pontos, somando a minha idade com o tempo de contribuição, se eu somar 100 pontos, eu consigo me aposentar antes dos 62 anos, né? Então, idade também é uma outra opção que você tem, que é a idade atual. Hoje, se você quiser se aposentar por idade, na regra de transição, você pode, a regra atual. E o tempo de contribuição que eu estou falando também está contando aí nessa regra. E o pedágio é para quem está já pertinho de se aposentar, que é uma outra regra. Faltam 2 anos só para você ter os 30 anos mínimos, se você é mulher, e 35 homem de contribuição. Você trabalha só 1 ano a mais, 50% a mais do que está faltando, e se aposenta logo. Essas regras de transição, Natuza, elas são consideradas aí razoáveis aí dentro da discussão de Congresso, ou tem algum ponto aqui que é polêmico também? Olha, Ju, no Congresso você tem diferentes grupos se organizando em torno da reforma. Tem grupo que não quer fazer o tal do toma lá da cá e que é a favor da reforma e que vai negociar pontos específicos. Tem grupo que quer sim, só está pensando no toma lá da cá e não está pensando na reforma. E tem grupo político que é contra a síntese, a origem da proposta. Em geral, partidos mais à esquerda que já começaram a gritar contra a proposta do governo. Qual é o antídoto contra esses argumentos dos partidos mais à esquerda? Justamente essa justiça social pelo governo, proposta pelo governo. Se você pegar as alíquotas de contribuição, por exemplo, de quem ganha um salário mínimo no Brasil, existe até uma redução dessa contribuição, de 8% para 7,5%. Logo, o mais pobre vai pagar menos contribuição para sustentar a Previdência. É bom a gente lembrar o seguinte, que a arrecadação para o sistema previdenciário é uma arrecadação menor do que o governo gasta, então o governo gasta muito mais do que arrecada para sustentar o sistema previdenciário, tanto público quanto privado, e a ideia do governo é sanear essa conta, é deixar essa conta menos pesada, com o seguinte argumento: quanto mais saneado estiver, quanto mais redonda tiver essa conta e quanto menor for o buraco, mais dinheiro sobra para investir. E essas aposentadorias, por exemplo, abaixo de 2 salários mínimos ou de 1 salário mínimo, ela é a grande maioria da distribuição de benefícios no Brasil. Exatamente. Por isso, toda a intenção do governo de poder taxar mais quem está no topo dessa pirâmide social e menos quem está na base. Tem mais polêmica aí, Leila? Pois é, não sei se vocês vão botar as outras possibilidades aí de regras de transição, mas é o seguinte, bom, então a gente sabe que tem 3 regras de transição possíveis, 3 fórmulas ali para você escolher qual é a melhor. Então vamos falar sobre o cálculo do benefício, porque quem tiver 20 anos de contribuição, né, o benefício vai ser menor, quer dizer, 60% para receber o valor integral, tem que trabalhar mais tempo, isso é uma coisa importante para a gente ficar de olho. Eu vou trazer aqui, Leila, que também é uma coisa que muita gente está mandando pergunta aqui pra gente, né, pelas redes sociais, que é o seguinte: se você trabalhar só 20 anos, você só vai ter direito a 60%. Quanto mais você trabalha, mais você tem direito ao percentual de aposentadoria. Se você trabalhar 20 anos, você tem direito a 60% da média dos seus salários. E aí muita gente fala, poxa, vou ter que trabalhar então 40 anos, o resto da vida, para poder ter direito à média de aposentadoria, né, do salário que eu trabalhei na vida. O fato é o seguinte: hoje já tem o tal que eu falei do fator previdenciário. Então, ninguém se aposenta com 100% do salário, mesmo respeitando já o tempo de contribuição. Foi o que me disse ontem o secretário Rolim. Ou seja, Natuza, o que mostra aqui é que, para o trabalhador do setor privado, talvez seja aí um pouco duro, né, trabalhar 40 anos para conseguir a aposentadoria integral, mas essa regra vale também para o trabalhador do setor público. Aí sim vai fazer uma grande diferença, vai tirar um naco bom de aposentadorias grandes, né? Porque, Leila, o gasto da Previdência, a curva, o gráfico do gasto da Previdência com aquilo que o governo consegue arrecadar é uma boca de jacaré. E essa boca de jacaré só abre, precisa dar conta de fechar essa boca do jacaré, do contrário, tudo quebra e as gerações futuras podem não ter, nem tão futuras assim, porque isso não vai demorar tanto tempo, pode não ter direito à aposentadoria ou parte dela. E aí, Leila, a gente vai para a última arte nossa, né? Exatamente. É o seguinte, a proposta do governo também prevê que o empregador não vai ser mais obrigado a pagar multa de 40% sobre o saldo do FGTS quando o empregado já estiver
aposentado pela Previdência Social. Como é que é isso, Juliana? Ô, Leila, isso está dando o que falar, realmente, porque muita gente que é uma coisa comum no Brasil, né, Natuza, as pessoas se aposentam e continuam trabalhando porque não podem viver só da aposentadoria. Então, virou aquela muleta para o trabalhador brasileiro que ganha mal mesmo e precisa dessa renda. Só que essa é uma regra que foi criada na época do governo Fernando Henrique Cardoso. As empresas estavam fazendo pressão para poder tirarem aquele custo e o argumento da equipe econômica é que se você já é aposentado e você trabalha, se você é mandado embora, você não tem ali uma necessidade